Olá a todos, eu vou fazer um comentário, uma das meditações menores que eu postei no meu Instagram esses dias. Essas meditações elas estão no seu conjunto no meu blog. Muitas delas são resumos de coisas que eu leio, que eu estudo, e sempre isso reduzido à minha área de atuação, que é a área de docência. Então aí eu sigo aquele conselho do Padre Nasser Clan, né? A gente vai lendo de tudo, em vários assuntos, e desses vários assuntos vamos escolhendo aquilo que é útil para o nosso estado profissional. Essa meditação especial, ela começa, o título dela é assim: aprendam gramática antes de tudo. A ideia segundo a qual devemos nos aprofundar em gramática, na qual também se inclui literatura, antes de estudarmos retórica e filosofia, lógica, metafísica e moral, faz sentido quando se tem um corpo docente coeso e culto que ordenadamente nos levará do analfabetismo à sabedoria. Então, por gramática, eu quero incluir também a literatura. Depois que começaram a ser introduzidas aqui no Brasil as chamadas gramáticas positivistas, que são as que dominam até hoje, que fizeram toda esta confusão, este caos de nomenclatura gramatical que a gente vê até hoje, que aí os professores às vezes têm que se virar, alguns professores, né, se viram tentando resolver isso a partir de conceituações da, das gramáticas latinas. Todo esse caos começou com essas gramáticas positivistas. Então essa separação entre literatura e gramática, que a gente verifica hoje em dia, como se fossem coisas diferentes, é, começou no Brasil aí no século XIX e tal. Até então havia as gramáticas filosóficas. Né? Um dos grandes escritores dessa gramática foi o Jerônimo Soares Barbosa, que dividia a gramática em mecânica e lógica, né? Gramática mecânica e gramática lógica. Aí hoje os modernos olham para isso e acham que ele está falando da lógica formal, sendo que a lógica é um outro estudo, né, que se faz depois do estudo da retórica. Né? Então você começa estudando gramática junto com a literatura, aí depois disso se estuda a retórica, e então, né, na retórica se estuda a arte de escrever de maneira ativa, aí depois é que se estuda a lógica propriamente dita. Então a gramática que eu estou tratando aqui é neste sentido. Continuando o texto, no Brasil, contudo, esse corpo docente não existe, o que nos obriga a estudar, mesmo que superficialmente, tópicos mais avançados, não tanto para dominá-los, mas para arranjar mais adequadamente a ordem e a posição das partes daquilo que o professor Olavo chamava mapa da ignorância. Então há este conselho, né, de que a gente tem que primeiro estudar a gramática de maneira exaustiva, para daí só então estudar a retórica, para daí só então estudar a lógica, e a lógica é a introdução à filosofia, aí depois da lógica a gente estuda a ontologia, a cosmologia, a antropologia, a teodiceia, aí finaliza com a moral. Se for pegar todo um conjunto, um corpo de estudos clássicos, seria por essa linha, né, no que tange a educação básica. A gente vai ter aí a gramática, a retórica e a lógica, né, porque a educação ela deve ser distinguida da instrução, tá? São duas coisas completamente diferentes. A educação ela visa aperfeiçoar as nossas faculdades físicas, intelectuais, sobretudo morais, sempre em ordem às morais. Então a educação com essa finalidade, hoje algumas pessoas dizem, a gente tem que, porque a gente começa esse estudo pela gramática, né, na parte intelectual, a gente tem que parar tudo e estudar só a gramática de maneira exaustiva. Só que eu digo assim, muito bem, isso é muito bom quando você tem um corpo docente, coeso, que consegue entender qual é a finalidade da educação, né, que não são essas finalidades parciais. Eu vou comentar isso em outro momento, mas a gente tem várias finalidades distorcidas do que é a educação hoje em dia, muito distorcida. Então, isso de a gente parar e não estudar mais nada além da gramática, ou colocar todo o nosso esforço até que a gente consiga compreender em detalhes a fonética, a morfologia, a sintaxe, que são as divisões modernas da gramática, ou gramática mecânica ou gramática lógica, né, como diria o Jerônimo Soares Barbosa, é uma coisa completamente impossível. Não dá para fazer isso. A gente tem que adaptar esse esquema ou esse plano de estudos clássicos à realidade brasileira. E a realidade brasileira pede que a gente forme o nosso mapa da ignorância a partir do conhecimento que a gente tenha a respeito de várias coisas que a gente não domina precisamente ou de maneira clara, mas que a gente sabe pelo menos que existe, ou que a gente tem uma conceituação nem que seja só obscura. Quando eu falo claro e obscuro aqui, eu estou usando um termo lógico, um termo técnico da lógica, que significa assim: obscuro é aquilo que eu sei definir, claro é aquilo que eu sei definir, e obscuro é aquilo que eu não tenho definido. E por outro lado eu tenho termos ou conceitos que me são confusos, ou seja, que eu não consigo distinguir as partes. Então a gente precisa ter este conhecimento, pelo menos obscuro e confuso, das coisas que estão mais além, porque senão a gente não é nem capaz de formar o nosso mapa da ignorância, que é o mapa da ignorância que o professor Olavo de Carvalho, na verdade, é uma ideia que ele transmite a partir de um escritor francês, que agora me escapa o nome, mas que ele fala no COF, quando ele trata desse assunto. O mapa da ignorância, você já tem que ter um conhecimento obscuro e confuso das coisas. Ou seja, você sabe que a coisa existe, mas você não sabe o que ela é.
Isso que é um conhecimento confuso e obscuro. Então, para eu ter esse conhecimento confuso e obscuro, eu preciso investigar aquilo que está além. Então, se eu parar a minha investigação somente para ficar dentro da gramática, e eu não ler alguma coisinha de retórica, como por exemplo o livro do Padre Cipriano Soares, o livro de retórica, ele faz ali um resumo partindo da doutrina dos antigos, Aristóteles, Cícero, Quintiliano. Se eu não dar uma olhada nisso, por mais superficial que seja, como é que eu vou conseguir ordenar os meus estudos de gramática e retórica? Não tem como. Eu tenho que saber que a coisa existe para aí eu poder desejá-la, né? Uma coisa básica. Aí não tem como desejar algo que nós não conhecemos. Então eu preciso saber que a retórica existe para daí eu colocar a retórica como uma finalidade a ser alcançada depois do meu estudo de gramática. E, além disso, eu preciso dar um outro passo além, saber que uma tal de lógica existe. Então, por exemplo, ler lá o livro de lógica do Dom Tiago Sinibaldi, por exemplo, que é um ótimo livro, ou o livro de Lord Arven Kopp, que é muito inferior ao do Dom Tiago Sinibaldi, mas é uma introdução de lógica de qualquer maneira. Né? Tem o do Jacques Maritain também, que é um livro inferior comparado com o do Dom Tiago Sinibaldi, mas também é uma boa introdução. Eu tenho que saber que isso existe, eu tenho que dar uma lambidinha, né, que nem dizia o professor Olavo de Carvalho, nesses livros, e aí a partir dessa lambidinha, pelo menos eu sei que eles existem. Claro que, em relação ao meu conhecimento intelectual, é um conhecimento que é confuso. Por quê? Porque eu não conheço todas as partes ainda. Eu não tenho em mim assimilado todas as partes dessas disciplinas, mas pelo menos eu sei que elas existem. E é também um conhecimento obscuro, porque você pode ter, às vezes, memorizada a definição, mas memorizar a definição é algo que fica ali colado na sua memória sensível, mas não quer dizer que você realmente sabe o que aquilo significa, mas pelo menos você sabe que aquilo existe. E uma vez sabendo que aquilo existe, aí você pode formar um mapa da ignorância que é mais extenso e mais completo. E se é assim com a retórica e é assim com a lógica, é assim também com a metafísica, que a primeira parte da metafísica é a ontologia. Então, mesmo que você não saiba todos os detalhes da ontologia, você pelo menos sabe que ela existe. Aí você vai lá e vê que é o estudo doente com quanto tal, tem aqui que é esse tal de gente, mas ainda não sei muito bem, vamos supor, mas pelo menos você sabe que isso tem uma finalidade. E depois da ontologia você vai lá e dá uma espiada na cosmologia, na ordenação do mundo como um todo. E depois da cosmologia você vai lá e espia um pouquinho de antropologia, que são as faculdades do homem, né? No caso de quem é professor tem que saber isso daí, porque toda a educação está pautada em cima disso. Se for ler o livro Pedagogia e Metodologia do padre Camilo Passalacqua, ele divide a educação em física, educação intelectual, educação moral, educação física, num sentido um pouco diferente do que o pessoal compreende. Uma hora no meu canal no YouTube eu vou gravar uma aula falando do livro do padre, uma aula pública falando do livro do padre Camilo Passalacqua. Mas, uma vez que você estuda um pouquinho da antropologia, daí você pode avançar, tem a Odisseia, que trata da existência de Deus, provas da existência de Deus, é um assunto complexíssimo, mas pelo menos você sabe que existe. E uma vez enfeixada esta parte, aí você pode dar um pulinho na moral, né, pela perspectiva filosófica. O mesmo se diga na catequese. Você pode estudar a catequese básica, São Pio X, mas nada proíbe alguém de dar uma espiadinha num tratado um pouco mais complexo de apologética cristã, como por exemplo do Augusto Boulanger, que ele vai lá tratar, né, vai lá explicar como é que se argumenta como é que se argumenta racionalmente para você defender a fé, e ele vai tratar de várias doutrinas. Né? Então, qual é o problema com o budismo, qual é o problema com o hinduísmo, qual é o problema com, enfim, várias outras doutrinas não católicas, e quais são os erros dela e como refutá-las à luz da razão pela perspectiva católica. Claro que isto é um estudo que exige antes uma ótima catequese, né? Exige que se conheça a vida dos santos detalhadamente, vários santos, pelo menos os santos mais importantes, exige que se conheça a história da igreja, exige que se conheça a história bíblica, exige que se conheça os evangelhos em especial, e para você fazer uma boa leitura dos evangelhos precisa antes ter um bom domínio da gramática, ou seja, você precisa estar letrado, porque afinal de contas, para que a gente se letra, para que a gente aprende a ler? Uma das finalidades, a principal, é justamente para conseguir ler a Bíblia com propriedade, que não é um livro tão simples assim quanto os adversários costumam falar, né, apontando coisas que eles acham que são contradições. Né? É um pouquinho mais complexo que isso, exige que a pessoa seja letrada, né? E a maioria das pessoas que fazem essas críticas não são letradas, inclusive alguns aí que supostamente seriam, né, como o famoso Bart Ehrman, é um sujeito que claramente tem problemas de formação básica na gramática, não obstante seja um tradutor de hebraico, de grego, etc. Então, isso de parar tudo para estudar só a gramática exaustivamente é muito bom, é muito bonito, é muito belo, né?
é o ideal, mas o ideal não é o caso aqui no Brasil. No Brasil não há o corpo docente que nos guie nisso, por isso simplesmente não há. Nós estamos sozinhos. Bem, surgiram pontos de luz, né, como o falecido Olavo de Carvalho, o Rodrigo Gurgel, o Rafael Falcon, a aluna dele, que foi a aluna dele, Amanda Stella. Surgiram pontos de luz em vários lugares, é só que ainda não há uma luminiscência completa que coloca à disposição de nós um corpo docente que a gente possa acessar e ter uma formação completa nesse sentido. Não, está todo mundo disperso, então nós estamos, de certa maneira, sozinhos. E como nós estamos sozinhos, como que a gente vai formar o nosso mapa da ignorância se a gente não investigar essas questões? Né? Se a gente cair nesses erros de ficar pensando que todo conhecimento que vai além, né, da gramática, quando você não a tem dominada, é somente assim um inchaço intelectual dispensável. Não dá. Isso é negar a realidade concreta na qual nós vivemos. E o texto continua assim, nas suas próprias palavras, né, do Olavo de Carvalho. Ele, o mapa da ignorância, consiste em um conjunto esquemático de interrogações pela qual tomamos consciência daquilo que nos falta saber para compreender melhor aquilo que sabemos numa determinada fase da nossa evolução cognitiva. Ora, então, o mapa da ignorância ele não trata somente de um mapa localizado de gramática ou um mapa localizado de lógica, não. Ele se refere a um conjunto de detalhamentos que eu preciso dar a algo que na verdade eu já sei. Mesmo que eu saiba isso somente de uma maneira obscura e de uma maneira confusa, porque saber obscuramente e confusamente é saber alguma coisa. Então o mapa da ignorância ele serve justamente para tornar este conhecimento que é obscuro e confuso, um conhecimento claro e distinto, ou seja, em que você conheça, né, em que a gente conheça as partes e conheça a definição de cada uma das partes. E conhecendo a definição, a definição e as partes, conhecer a relação próxima entre elas, porque às vezes a gente sabe um elemento que está aqui e um elemento que está lá, e a gente acha que eles são próximos, mas na verdade tem outros elementos entre eles. E o mapa da ignorância serve para a gente justamente mapear o caminho. Só para mapear o caminho, dependendo do seu estado profissional, né, estado que eu uso naquele sentido da catequese, aquilo que a gente tem que fazer, as obrigações de estado, como no caso dos professores, que precisam saber um pouquinho de antropologia, né, não antropologia sociológica, que eu estou falando antropologia das faculdades humanas, né, as faculdades físicas, morais, intelectuais, ou seja, aquele conjunto de capacidades humanas educáveis, né, que você pode modificar por meio de uma intervenção direta e pensada, racional, com um objetivo claro e bem definido. Aí, se você não tem à disposição um corpo docente que entenda isso, como é que fica? Você vai ficar ali estudando o sujeito predicado, mas não vai conseguir, mas não vai estudar nenhum tipo de assunto além. Você não vai estudar, por exemplo, as 5 partes da retórica, pelo menos as 3 iniciais, invenção, disposição e elocução, que é o que você necessita para conseguir ensinar alguém a escrever algum texto, ou para você mesmo escrever seus próprios textos, né, alguma noção básica disso. É certo que as disciplinas intelectuais básicas devem ter prioridade nesse mapa, contudo, sugerir, como se tem feito algumas vezes, que as pessoas aprendam tudo o que se há para saber sobre versificação, morfologia, sintaxe, antes de estudar outros assuntos afins com a linguagem, é ignorar exigências concretas de ação intelectual em favor de exigências ideais irrealizáveis numa sociedade em que não mais existe alta cultura habitual. Então, a falta dessa alta cultura habitual, quer dizer, né, hábito é aquilo que a gente faz com facilidade. Né? Então, quando a gente vê as pessoas que estão em certas posições intelectuais, se percebe que o que elas estão dizendo ali, mesmo quando a gente tem um conhecimento muito baixo a respeito de determinados assuntos da alta cultura, não é bem aquilo que se espera de uma pessoa naquela posição. Então, de outra maneira, né, não existe as pessoas, né, não há a disponibilidade de intelectuais para nos dar este caminho, é completamente impossível. Então, eu não tenho como agir como se eu estivesse neste ambiente, eu não estou neste ambiente. Então, ainda que o conselho seja muito bom, ele é um conselho inaplicável. Tá? Então, para a gente conseguir formar o nosso mapa da ignorância, no sentido que o professor Olavo de Carvalho disse, a gente tem que, como ele também falava, dar uma lambidinha nas coisas mais complexas que estão lá para frente. Claro, a gente não pode afundar nelas, tem que seguir aquele conselho do padre Cunhal Sartilante com base no Santo Tomás de Aquino. Ter começado as coisas mais simples e depois indo para as coisas mais complexas, mais difíceis. Então a gramática é o mais fácil. Depois da gramática vai para a retórica, depois da retórica vai para a lógica e assim vai avançando. Né? Se conseguir fazer esses 3 planos de estudo de gramática, retórica e lógica, já vai ter, né, aquilo que se chama de trivial. Mas eles têm uma sucessão, de fato eles têm uma sucessão, mas para você entender a sucessão você precisa saber um pouquinho do que está à frente. E para saber um pouquinho do que está à frente você vai ter que necessariamente extrapolar a gramática, não tem como, a não ser que você tenha alguém que o guie. E este alguém, como eu já disse, aqui no Brasil praticamente inexiste. Então temos que
Então temos que nos virar para construir o nosso mapa da ignorância em conformidade com a realidade na qual nós vivemos, tá? Não com base em ideais de progressão, que na realidade simplesmente não acontecem jamais, tá? Porque essas divisões que nós fazemos do ensinamento ou do estudo das coisas, elas são divisões para fins pedagógicos, né? Na realidade a gente vai, na verdade, tendo um contato direto com todas essas coisas ao mesmo tempo, e aí depois que a gente vai conseguindo fazer a distinção e o aclaramento de cada uma das partes. Então esse era o comentário que eu queria fazer a respeito desta notinha. Aprendam gramática antes de tudo. Coloquei entre aspas porque é o que isso aí sintetiza essa doutrina que está sendo defendida aí por algumas pessoas. Então aprendam, sim, de fato, aprendam, mas não deixem de procurar saber, pelo menos minimamente, o que tem pela frente para poder se organizar melhor, né? Porque é só sabendo a finalidade, conhecendo a finalidade, que a gente pode organizar o meio de chegar lá. Não há outro jeito. Agradeço a atenção de todos, que Deus nos abençoe.